Hoje no quadro Ação e Cidadania vamos falar do acesso à saúde, que é um direito fundamental, previsto em lei e assegurado pela Constituição Federal. Mesmo assim, algumas pessoas têm de recorrer à justiça para garantir esse direito. Buscar o acesso aos serviços de saúde por meio da justiça é uma prática cada vez mais utilizada pela população brasileira. Seja pela falta de um medicamento específico ou por demora na fila de espera para a realização de uma cirurgia, a judicialização da saúde tornou-se uma via quase que natural para se conseguir resolver problemas com planos de saúde e com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Entre 2009 e 2012, houve um aumento de 25% nas ações contra a União. Como resultado, o governo federal passou a acelerar a incorporação de novos medicamentos e tecnologias na sua lista regular ofertada aos usuários. Os aspectos mais polêmicos dos processos judiciais são as imposições ao SUS para pagar medicamentos muito caros e de eficácia questionável para doenças crônicas, como câncer, hepatite e diabetes. Outra questão que gera muitos debates é o fato que uma parcela significativa da população que busca a justiça é usuária de planos de saúde. Em São Paulo, por exemplo, 65% das prescrições na origem dos processos partem de médicos particulares. O ponto-chave de toda a questão da judicialização da saúde pública no Brasil é o dilema entre tentar salvar uma vida sem prejudicar tantas outras que também aguardam por tratamentos emergenciais. Especialistas, tanto da área médica quanto da jurídica, criticam os excessos e alertam que as soluções via justiça podem mascarar dados da saúde pública brasileira. O ideal seria que todos que precisam de assistência médica, seja ela particular ou pública, sejam atendidas sem necessitar recorrer à justiça. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto agora ao vivo com o promotor de justiça Célio Souza Rocha. Ele é especialista em direito sanitário pela UNB e secretário da ANPASA, que é a Associação dos Promotores Ligados à Área de Saúde. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Obrigado pela participação do senhor aqui no nosso telejornal. Bom, por que é preocupante essa questão da judicialização da justiça? Primeiro que a situação da saúde, quando é uma obrigação de Estado, de governo, e ela deixa de ser atendida nos moldes que a população vem pedir, obriga que os outros entes, como é o caso do Ministério Público, a Defensoria Pública, o faça através de judicializar o pedido. Esse pedido leva para o judiciário, que já tem um grande acúmulo de trabalho, a dificuldade de dar celeridade na forma que o tratamento precisa de uma resposta. Todavia, além deste problema, tem-se o outro, que é nem sempre uma demanda judicial tem o elemento esclarecedor do tamanho da possibilidade que o Estado pode atender. Promotor, nossa equipe foi às ruas e tem algumas perguntas aí. Vamos ver a primeira pergunta do público. Meu nome é Adailson, eu gostaria de saber se é verdade mesmo, se a gente procurar o Ministério Público, é mais rápido a gente conseguir atendimento em hospitais, postos de saúde. Gostaria de saber isso. Bom, é verdade sim. Hoje não é só o Ministério Público, como já foi num tempo ainda remoto, passado, de que essa procura ao Ministério Público se dava tão somente aos promotores. Hoje nós temos também a Defensoria Pública que tem nos ajudado. Mas, de fato, quando a situação se torna impraticável em razão de tantas outras mazelas que o Poder Público acaba por oferecer, o Ministério Público é sim a via mais rápida. Agora, vale lembrar que isso não é só para o caso da saúde pública, né? Tem o caso dos planos de saúde, por exemplo, né? Primeiro é o seguinte, tem que desmistificar a questão de saúde. A saúde não é exatamente só a ausência de doença. A saúde é muito mais ampla. O conceito constitucional e o conceito que o próprio SUS traz em sua lei nos dá uma dimensão muito maior. E traz também como obrigação de que a saúde é pública. Quando ela é privatizada, é por uma concessão que o Estado faz. Mas resta a obrigação do Estado ter que garantir saúde pública de boa qualidade a todas as pessoas, seja ela praticada pelo próprio Estado ou seja ela praticada pelos planos de saúde. Vamos a mais uma pergunta do público. Meu nome é Wendres, eu gostaria de saber se eu posso acionar a justiça toda vez que eu precisar de um atendimento de emergência. Sim. A toda vez que precisar, que não for devidamente atendido, que a primeira busca é sempre aos postos de saúde. Porque existe uma formatação legal do atendimento à saúde. A pessoa deve procurar inicialmente a saúde, ao posto de saúde próximo da sua residência.
Quando ali não resolvido, ele deve ser referenciado para um hospital mais próximo e de lá, de acordo com a prescrição médica, ele deve ser atendido. Se com tudo isso não for atendido, ele deve buscar, sim, um meio de alguém que possa lhe levar inicialmente ao Ministério Público, ou à Defensoria Pública, ou até mesmo ao Judiciário. Aí pode ser por via de advogado ou por essas duas outras vias que eu acabei de citar. Qual que seria o caminho? É procurar o Ministério Público ou a Defensoria? Sim, toda vez que ele se sentir prejudicado ou que tenha seu tratamento retardado em função de alguma evidência que ele não conseguiu apurar, e sim, ele deve procurar o Ministério Público para que o faça. Promotor, a gente agradece a sua participação aqui no nosso quadro Ação e Cidadania. O Ministério Público é quem agradece. Desde já, muito obrigado. Obrigado. Bom, agora sim nós vamos ver a reportagem.